Senhor, nosso Deus eterno Pai, agradecemos ao Senhor que mais uma vez podemos chegar na Tua casa e aprender mais do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Agora, Senhor, seja com esse estudo, seja comigo também, Senhor, seja com cada aluno que está participando deste estudo hoje à noite, para que nós podemos ter mais amor para Seu Filho, Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém. Então veja comigo, por favor, página 3 dos nossos estudos. E semana passada nós fizemos o estudo sobre o mundo natural durante o tempo de Cristo. Também nós fizemos um estudo sobre o mundo político durante o tempo de Cristo, enquanto Jesus viveu. Também fizemos um estudo sobre o mundo religioso. E esse estudo sobre o mundo religioso realmente é nosso estudo hoje à noite. Então, só para me deixar de terminar o estudo do mundo político, aí na página 3, a gente veja lá em cima, o ponto número 2, firmou seus pensamentos de como o Messias agiria. Então veja comigo Marcos capítulo 14. Vamos ler Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. E vamos ler versículo 53. Marcos 14, 53. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais sacerdotes, e os anciãos, e os escribas. E Pedro seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava assentado com os servidores, aquentando-se ao fogo. 55. E os principais sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. Veja 57. E, levantando-se alguns, testificaram falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos-lhe dizer, eu derrubarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homem. E nem assim o seu testemunho era coerente. Veja, então nós terminamos com a leitura de versículo 59, e voltando para o pastilho número 1, a gente veja: rejeitaram Cristo porque ele não os libertou do poder romano. Então a gente viu aqui em Marcos capítulo 14 que o povo estava esperando Jesus ajudar eles, de libertar eles da mão dos romos, dos políticos. Então, de vez de esperando somente um Salvador, o Filho de Deus, ele estava esperando uma cura rapidinho dos problemas na sua vida naquele momento. Não tinha paciência para ver realmente se Cristo era de Deus ou não. Número 2, quando Cristo não fez imediatamente
o que eles queriam, o crucificaram. O crucificaram. Então pode preencher a palavra crucificaram. Jesus não construiu a terceira templo. Então, essa foi uma razão que o povo naquele dia, muitos, não recebeu Jesus como Messias, não recebeu Jesus como o Filho de Deus, porque ele não construiu a terceira templo. No mente deles, nos pensamentos deles, a Messias, Jesus, ia construir a terceira templo em Jerusalém, mas ele não fez isso. A gente viu aqui nessa passagem, ele não fez o que eles pensou que ele fez. Então eles inventou mentiras, inventou testemunhos somente para matar ele. E essa aqui nós vemos aqui que eles começou a inventar testemunhos. E veja versículo 55, veja aí. E os principais sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus. Então ele estava procurando qualquer coisa para julgar Jesus, para matar Jesus. E veja o que a Bíblia fala: para matar, e não o achavam. Então não acham nada contra Jesus. Então o versículo 56 mostra para nós que eles começaram a fazer testemunhos falsamente contra ele. Então não bateu bem, mas era falsos, porque um falou uma coisa e outro falou outra coisa, mas não bateu, era mentira mesmo. Mas eles fizeram tudo isso por quê? Rapaz, por que vocês vão fazer isso? E fazer essa mentira somente para crucificar Jesus? Porque eles não quis aceitar o Filho de Deus. Eles, na sua mente, já tinham inventado um outro Messias. Mas não é o que acontece mesmo hoje em dia, amém? As pessoas já têm uma ideia, preconceito, uma outra ideia. Jesus vai me dar isso, ou Jesus vai me livrar disso, ou Jesus, se essa religião está certo, vai fazer isso por mim. Mesmo pensamento que o povo tinha neste tempo. E outra coisa que muitos rejeitou ele como o Filho de Deus, e foi porque nem todos os judeus tinham voltado para Jerusalém. E na mente deles, eles pensaram que, olha, todos os judeus vão voltar para Jerusalém, porque o Filho de Deus, Cristo, o Messias, está lá, mas não aconteceu isso. Então essa foi outra razão que na mente deles, eles não quis aceitar ele como o Filho de Deus. Mas a gente veja claramente, eu quero deixar isso bem claro hoje, a gente veja, vamos ver aqui um pouquinho, claramente, que o Messias cumpriu as profecias, todas as profecias nas Escrituras. E nós vamos ver isso aqui um pouquinho. Mas para essas duas razões e outras razões que a gente viu semana passada, e com certeza outras ideias também, algumas pessoas não aceitou Jesus como o Filho de Deus. Veja ainda Marcos capítulo 14, veja versículos 62. E Jesus disse: Eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, e vindo sobre as nuvens do céu. Então nós vamos voltar para esse versículo aqui um pouquinho. Mas Jesus fala: eu o sou. Ele não se defendeu sobre essas outras testemunhos, essas outras coisas que falaram. Ele fala: eu sou. Eu sou o grande, amém? Eu sou Jesus, eu sou Deus. Então veja aí
na sua apostila, número 3, o mundo religioso durante o tempo de Cristo. O mundo religioso durante o tempo de Cristo. Então, primeiro, os judeus eram um povo religioso. Então, essa vai ajudar você. Quando você está lendo o Novo Testamento, para você lembrar, olha, os judeus eram um povo muito religioso, tinha conhecimento das Escrituras, tinha conhecimento da lei, era um povo bem religioso. B, os gregos, o povo artístico. E aqui um pouquinho nós vamos falar um pouco mais sobre o que era o povo artístico, mas eles eram nobres, né? E pessoas bem importantes. Então, gregos, o povo artístico. C, os romanos eram os governadores. Então, os judeus eram um povo religioso, só para confirmar que todo mundo preencheu certinho. Os gregos, o povo artístico, e os romanos eram os governadores. D, religião entre os judeus. Eram fanáticos, eram muito moral e estavam esperando o Messias. Agora nós vamos falar sobre Jesus Cristo, o Messias. Porém, o objetivo desse estudo, e nas semanas que vem, nós vamos fazer um estudo mais sobre as histórias, as contas, as pregações de Jesus, a vida de Jesus mesmo. Mas o foco desse estudo não é o lado de teologia, mas para nós temos uma ideia como que foi a vida de Jesus aqui no mundo. Porém, porque estamos fazendo um estudo sobre o Filho de Deus, e nós vamos com certeza falar um pouquinho sobre a parte de teologia. Porém, veja aí, número 1, seria um rei. Então, profecias que este povo religioso, este povo que eram bem fanáticos e tinha muito morais na sua vida, estava esperando o que ele estava esperando. O Messias que seria um rei. O Messias que seria um homem. Seria um israelita. Então, número 1, rei. 2, homem. Terceira ponto é israelita. Oi? De Israel. Israelita. Seria da tribo de Judá. Tem alguns para preencher aqui, então todo mundo já preencheu Judá. Agora, nasceria da família de Davi. Nasceria em Belém. Nasceria no tempo anunciado em Daniel. Capítulo 9, versículo 20, a gente não vai ver isso, mas só para os irmãos tem conhecimento. O sétimo nasceria, já falamos o sétimo, o oitavo, seria um profeta. Seria um sacerdote. E também seria o cordeiro. Seria o cordeiro de Deus.
Porque eu passei todos esses versículos com esses pontos para os irmãos hoje de noite. Porque nós temos uma lista mesmo em frente de nós, das profecias que Jesus cumpriu. Olha, ele é o Rei dos Reis, amém? Mas também ele era um homem. E ele veio de Judá, nasceu da família de Davi, no lado da Maria e também do José. E também ele cumpriu todos esses pontos que nós passamos para os irmãos neste momento. Seria uma profeta, seria um sacerdote, seria o Cordeiro, e não somente foi o Cordeiro, mas foi o Cordeiro de Deus. Então ele cumpriu tudo isso, porém, infelizmente, como hoje, nem todos aceitaram ele como o Filho de Deus. Os judeus estavam apenas interessados no fato de que o Messias seria rei e os libertaria do poder romano. Então a gente veja aí o lado da cultura, os pensamentos, as ideias dele. Olha, sim, Jesus é um rei. Olha, tem uma coisa diferente com esse homem. Olha, a gente não achou nada contra ele. Tinha que inventar coisas, porém, porque ele não foi o que eles estavam esperando. Tinha que inventar coisas para falar, eu acho que nós não vamos aceitar ele como o nosso Salvador. Então, veja aí embaixo, os judeus estavam apenas interessados no fato de que o Messias seria o rei e os libertaria do poder romano. Veja aí o trabalho de Deus em favor do judeu. O trabalho de Deus em favor do judeu. Aí veja comigo no Velho Testamento, Zacarias capítulo 14. Zacarias capítulo 14, versículo 9. E o Senhor seria rei sobre toda a terra. Naquele dia, será o Senhor, e será o seu nome. Os judeus estavam esperando quem? Este Senhor. Mas apenas só Deus. Apenas somente Deus. E o que eles receberam? Aqui a gente vê no versículo 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, será o Senhor. E será o seu nome. E o que nós acabamos de ler em Marcos capítulo 14, versículo 62, vou reler para os irmãos. E Jesus disse, eu o sou. Então nós vemos que Jesus cumpriu isso mesmo. Jesus cumpriu esse ponto. Até o próprio povo falou, nós estamos esperando só Senhor. Nós estamos esperando apenas Deus verdadeiro. Então julgou ele, inventou coisas. E no final, ele não falou muito. Mas o que ele falou tudo sobre a vida de Cristo. O que é? Eu sou Deus. Eu sou tudo o que você estava esperando. Mas eles ainda rejeitou ele como seu Salvador. 2.
ao mundo um exemplo de como viver por Deus. Dá ao mundo um exemplo de como viver por Deus. Então, quando você está fazendo a leitura bíblica, você está lendo o livro de Mateus, Marcos, Lucas, e você está fazendo estudos sobre a vida de Jesus, veja aí e procure na Bíblia, quando você pode ver que a vida de Jesus mostra que realmente Ele é Deus. Veja aí que quando você está lendo a sua Bíblia, não somente passa os olhos, mas procure lugares na Bíblia que dá um exemplo na vida de Jesus para nossas vidas. Olha, Jesus viveu assim, então deve ser um exemplo para mim também, amém? Então procure essas duas coisas. Veja aí, a terceira coisa que podemos procurar enquanto você mesmo está fazendo o estudo na Bíblia. Dá ao mundo a palavra de Deus. Procurem na Bíblia os lugares sobre a vida de Cristo que mostra que Ele é a palavra de Deus. O João, capítulo 1, é o verbo, Jesus Cristo, amém? Jesus Cristo. Então, Ele é, e era, e é a palavra de Deus. E veja aí, dá ao mundo o Salvador. O trabalho de Deus em favor dos judeus foi todos esses, dar ao mundo o Salvador. Jesus cumpriu, alguns aceitou, alguns não. Os grupos dentro dos judeus. Primeiro grupo, vamos fazer um estudo sobre dois. Tem mais do isso, mas nós apenas vai fazer um estudo sobre somente dois, que a gente veja muitas vezes na palavra de Deus. Eu acho que esses dois grupos, quando você está lendo sua Bíblia, você vai notar que faz sobre o primeiro grupo que vamos estudar, os fariseus. Né? Então, os fariseus estavam muito interessados em observar os detalhes da lei, do que ter uma relação com Deus. Então, eles guardaram bem a lei, tinha muito zelo em observar a lei, porém, Deus, você lembra na sua leitura bíblica, Deus estava em favor do trabalho dos fariseus? Não era muito, não. Veja o que ele falou sobre os fariseus. Vamos ver algumas coisas que Jesus mesmo falou sobre os fariseus. Para você lembra quando você está na Bíblia lendo e você está lendo sobre os fariseus, para você sabe se eles tinham favor de Deus ou não. Favor de Jesus ou não. Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23. Vamos ver algumas características sobre os fariseus em Mateus capítulo 23. Veja versículo 2, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disseram que observeis, observai-as e fazei-as. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atem fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém,
nem com seu dedo quero move-los. Veja aí versículo 5. E fazem todas as obras, afirma de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filaceteiros e alegam nas franjas das suas vestes. Este homem, os fariseus, Jesus mostra para nós que a maior coisa que agradou eles era para ser visto dos homens. Então, a maioria das coisas que eles fizeram, as coisas religiosas e as escrituras que eles declararam, tudo que eles fizeram era para os homens ver as obras e os atos deles. Então, com certeza, eles já receberam sua galardão, né? Já receberam o que estava procurando. E versículo 5, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, vistos pelos homens. Então Jesus gostou muito, né? Não gostou muito não. Veja aí, voltando para o versículo 3, lá no final fala, porque dizem e não fazem. Então eles conheceram a Bíblia, conheceram as coisas religiosas, tinha muito conhecimento, mas não colocou em prática. Então não tinha sabedoria, porque tinha conhecimento, mas não colocou em prática. Então Jesus fala, os fariseus são assim. Então Jesus realmente não gostou eles, até ele falou em mesmo capítulo 23, mas veja versículo 15. Aí de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um proselito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Olha as palavras fortes que Jesus usa nesse versículo. Olha o pensamento de Jesus. Fala, filhos do inferno. Olha, são palavras bem fortes mesmo, hein? Hipócritas. Então, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, lembra? Esses são um grupo bem religioso. Porém, eles fizeram esses atos religiosos para os outros ver. Para os outros ver. Que Deus nos ajude de ter mais conhecimento bíblico, mas não seja igual este povo dos fariseus, amém? Mas nós podemos ser cristãos, amém? Que a gente pode ser a Bíblia de Deus que o mundo vai ler, amém? Nós queremos que nossos atos não mostrem nós mesmos, mas sejam um espelho da vida de Cristo. Então, o que ele mostrou no versículo 15 é que aquela doutrina, aquela verdade que está sendo ensinado tem que ser correto. Tem que ser correto. Não foi correto o que ele estava dizendo. Então ele chamou eles pelos seus nomes, e que a gente acabou de ler aqui nesses versículos. Então, voltando para o Paulo, veja aí, os fariseus, letra A, eram mais ou menos 6.000 pessoas neste grupo, na época de Cristo, e pertenciam ao Partido Popular. Veja Mateus 22, voltando para Mateus 22.
versículo 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Veja versículo 17. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo ao César ou não? Nós, com certeza, se você é estudante da Palavra de Deus, você já leu esses versículos, já leu essa conta aqui nesse versículo, mas o estudo que nós fizemos sobre o mundo político, eu espero que esse estudo nos ajude a entender um pouquinho mais essa passagem. Veja de novo, vamos reler 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Veja aí, os fariseus, homens religiosos, 6.000 pessoas olhando para ele, para receber as coisas de Deus. Porém, ele estava mais preocupado com o lado político e recebendo a favor do Roma do que realmente pregando a palavra de Deus. Então, quando eles fizeram essa pergunta em versículo 17, eles quis colocar Jesus numa situação onde ele tinha que falar mal sobre a César. E como que nós fizemos o estudo semana passada, eu falei para os irmãos que muitos falaram naquele tempo que o César é o rei. Né? César é rei. Então ele era tipo rei para eles. Então os fariseus, esse foi o desejo deles. Vamos fazer uma pergunta para Jesus, que Jesus tem que falar contra a César. Ele tem que falar contra César. Aí vai ser muito bom. Vamos ver o que Jesus vai responder. Então esse foi o motivo dos fariseus. Lembrando, não era para eles realmente descobrir a verdade sobre essa pergunta, esse assunto, mas eles somente fez essa pergunta para esperando que Jesus ia falar uma coisa contra o lado político. Mas Jesus, versículo 18, Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Olha, já chamou eles como o nome deles mesmo, hein? Veja aí, versículo 19. Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhes: de quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e deixando-se retiraram. Olha aí, que Jesus simplesmente falou: César é César. As coisas do político são políticos, mas as coisas de Deus são de Deus. Pois aí, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não pode misturar
os dois juntos. E que Jesus está falando aí. E eles falam, agora o que vamos fazer? Eles quis que Jesus pisar na bola. Eles quis que Jesus falar uma coisa errada. Uma coisa que o César e os outros, no favor de César, com certeza não iriam aceitar. Mas Jesus falou, não. Então é de César, então dá para César. Mas o que é de Deus? É de Deus. Então nós vemos a mente de Cristo neste momento e podemos ver na vida de Cristo, ele era um homem andando aqui nessa terra, andando com o homem, tinha responsabilidade com o homem, porém as coisas deste mundo eram deste mundo, as coisas espirituais, coisas de Deus, são coisas de Deus. Nós não podemos misturar os dois, não podemos misturar. Ele está falando, não pode misturar o mundo religioso, o mundo político com o mundo, o lado cristão. E é um bom exemplo para nós hoje, amém? Nossos expectativas, nossos desejos devem ser de Deus. Muito alto, nossos quereres como cristão devem ser baseados na palavra de Deus e nas coisas de Deus e não segundo os desejos da nossa carne. Então veja aí letra C, eram fanáticos em guardar a lei. Falando sobre os fariseus, não ensinavam a Bíblia somente, mas também a tradição. E nós já fizemos essa leitura, Mateus 23, mostrando isso, que eles ensinavam a Bíblia, mais algumas coisas a mais, tradição, cultura, essas coisas. Letra E. Acreditavam na vida futura, na ressurreição dos mortos. Letra F. Foram contra Cristo porque a sua origem foi humilde e sem instrução. Então vou repetir para os irmãos preencher. Letra F. Foram contra Cristo. A sua origem foi humilde. Também eles eram contra Cristo por causa dos seus companheiros. Em Lucas 15, 2, a gente não vai ler isso, mas somente para os irmãos entender também. Amém. Outro grupo que nós vamos falar rapidinho é sobre os saduceus. Os saduceus. Você vai encontrar muitas vezes na Bíblia esses dois grupos religiosos, fariseus e os saduceus. Letra A, eram arística dos judeus. Era um povo arística, quer dizer, uma classe social formados por nobres. Então essa palavra grande, aristocracia, agora estou falando errado, né? Aristocrática, amém. Mais ou menos assim. Aristocrata. Amém. Quer dizer, uma classe social formados para os nobres. Amém. Geralmente, letra B, geralmente um deles era o sumo sacerdote.
Então pode preencher letra B, sumo sacerdote, e negaram a ressurreição, o julgamento e castigo futuro e recompensas do futuro. Os saduceus, durante o tempo de Cristo, eles tinham a tendência de ser ricos e de ocupar cargos bem poderosos. Eles trabalhavam muito duro para manter a paz através de sempre seguir as decisões de Roma. Então, quando tinha conflito entre Roma e as Escrituras, eles sempre foram mais para o lado de Roma, porque eles quis o favor de Roma. Eles quis que Roma olhe bem para o lado deles. Esses são os saduceus. Eles estavam sempre tentando acomodar os gostos de Roma. E então este grupo, o povo comum, o homem comum, ele se relacionava melhor com o grupo fariseus do que os grupos dos saduceus, porque os saduceus estavam indo atrás de ter cargos e receber bens e tudo isso. Então, essa é a diferença dos dois grupos que nós estamos estudando hoje à noite. Eu quero que nós terminamos com a leitura em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Falando sobre a vida de Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobrenaturalmente, e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Que passagem maravilhosa. Jesus, versículo 7. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação. Fizemos o estudo sobre o mundo natural durante o tempo de Cristo. Fizemos o estudo sobre o mundo religioso, o mundo político durante o tempo de Cristo. Em tudo isso, o que Jesus fez, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação. Estamos estudando a vida de Cristo para veja as características da vida dele. E nós temos uma lista muito boa aqui em versículo 7. Nenhuma reputação, tomando a forma de servo. Olha o que Jesus fez. Homem, mas Deus. O Deus. Eu sou. Ele fala, eu sou. E olha o que ele fez. Tomou a forma de servo. Versículo 8. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo,
sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Ele é o Rei dos Reis. Ele foi, a gente lê hoje à noite, muitos versículos, foi passado hoje à noite, para nós entendermos que Jesus é esse homem humilde, esse servo, que eu tenho o grande prazer de chamar meu Rei, amém? Meu Deus, meu Salvador. Ele se tomou a forma de um servo, cumpriu todas as escrituras, foi o rei, foi o homem, sim, chegou da linha, ele chegou do tribo de Judá, ele fez tudo isso, mas foi um servo. Que exemplo para mim, amém? Que Deus me ajuda na minha jornada cristã também, para mostrar para os outros o meu Rei, Jesus Cristo, mas também que eu posso ser um servo de Deus e que eu posso ser um servo para os outros, como meu Cristo também foi um servo, amém? Vamos orar.